Olá, crianças! Cá estou novamente e preciso registrar de novo a grande satisfação de estar com vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Primeiro, preciso agradecer os compartilhamentos, os likes. Muito obrigada pela última aula. Agora a gente vai dar continuidade. Vem comigo. Hoje também vamos falar de geografia e o assunto vai ser processos migratórios no Brasil. Mas o que é isso? O que é migração? Por que as pessoas migram? E o que são fluxos migratórios? Vem que a gente vai conversar um pouco, vai dialogar e nós vamos chegar a um conhecimento. Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído bastante para a formação da humanidade. Então, resumindo, migração é o deslocamento, é o vai e vem dos povos nos diferentes lugares do Brasil e do mundo. Tá. Mas por que será que as pessoas têm a necessidade de se deslocar, de sair do seu lugar de origem para viver temporariamente ou de forma permanente em outros espaços? Aqui tem alguns motivos, os principais motivos que fazem com que as pessoas se desloquem, morem, queiram sair da sua cidade, do seu país. Motivos religiosos, motivos ambientais, motivos políticos, econômicos e culturais. No Brasil, os fatores econômicos são os principais que fazem com que as pessoas se desloquem, normalmente em busca de uma vida melhor, em busca de um trabalho, em busca de sua sobrevivência. Aí a gente vai tentar entender um pouco o que é migração externa e migração interna. Isso falando do Brasil. Migração externa é quando a gente sai do Brasil, quando alguém sai do seu país, do seu lugar de origem, para outro espaço, para outro lugar. Normalmente o nome que se dá é emigrante, quando a gente sai do espaço que a gente está. E a migração interna sai, mas não do país. Nesse sentido aqui, a migração interna é aquela migração que acontece dentro do território brasileiro, quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de estado, quando a gente muda até de comunidades. Aí continua, quando a gente sai do local de origem e vai para outro, a gente continua sendo emigrante. Quando a gente chega em outro espaço, seja outro país, a gente é imigrante, a gente está imigrando. Aí eu vou falar um pouquinho, esse aqui parece muito texto, parece um pouco chato, mas é importante você descobrir como aconteceu o processo migratório dentro do Brasil, dentro daquelas regiões que a gente falou um pouquinho na aula passada, lembra? As linhas cinzas são essas aqui, está falando das migrações que ocorreram do Nordeste em direção ao Sul e Sudeste, principalmente ali no século passado, do meados para o final, década de 60, 70, 80, por causa do avanço da indústria na região Sudeste, na região Sul, da construção. O Nordeste, na época, passava por uma escassez de chuva e aí, em algumas comunidades, existia dificuldades. Então, muitas pessoas do Nordeste se encaminharam para a região Sul e Sudeste, principalmente a Sudeste, que hoje em dia é a mais industrializada do país. As migrações aqui das linhas azuis. Então, essas linhas, olha a quantidade de linha que retrata a migração que ocorreu do centro-sul, aqui na região sul, do centro-sul, em direção ao centro-oeste e à Amazônia. O principal fator foi a agropecuária. Muitas pessoas desta região foram para a região central, do centro-oeste e a Amazônia, para explorar a agropecuária. A agropecuária são as plantações e a criação de gado. As setas verdes são as migrações da população do centro-oeste em direção
para a Amazônia. Olha a quantidade de gente para lá e para cá. Sai do sul, vai para o centro-oeste, sai do centro-oeste, vai para o norte, que é a região amazônica. Então, essa migração, ela foi ocasionada também pela agropecuária na região norte, que é uma região muito extensa, tem muita área, e pela mineração. Eu não vou tratar aqui agora das consequências ruins dessa movimentação. Eu estou falando da migração, do processo de migratório. Mais na frente, em outra oportunidade, a gente fala o que foi positivo e o que foi negativo nessas migrações. As setas laranjas, olha lá, da onde estão saindo? Do Nordeste, de novo, em direção à Amazônia. Principalmente na época do ciclo da borracha, da pecuária, que é a criação de agregados, e do garimpo. Então, teve um período da história do Brasil que o próprio governo, na época mais ou menos do governo militar, não sei se vocês já ouviram falar nisso, foi muito incentivado a migração dos povos daqui dessa região, do Nordeste principalmente, para a região Norte, para explorar essas atividades, mas também para demarcar um território, que a Amazônia, agora essa região, ela está bem populosa, mas não era tanto. E as linhas roxas, olha lá, está falando da migração do Nordeste em direção aqui, ó, ao Centro-Oeste, mais especificamente na construção da cidade de Brasília, que hoje é a capital do Brasil. Então, muitos nordestinos foram para aquela região para levantar a cidade de Brasília. E aí eles foram chamados historicamente de candangos. O que eu posso concluir dessa estruturação? O povo nordestino, ele contribuiu na produção de diversas atividades do Brasil. Então, a gente precisa se orgulhar da onde nós somos. E aqui está, falando um pouco de imigrações externas, de outros países que vieram para o Brasil. E aí, formou a diversidade que nós temos no nosso país. Então, italianos, olha a quantidade de gente que veio. Isso nessa época, gente, de 1884 a 1939. Século passado, início do século passado, ainda estavam chegando muitos imigrantes que ajudaram a compor a população brasileira. Italianos, mais de 1 milhão, olha lá, 1.412.263. Portugueses, com mais de 1 milhão também nessa época. Espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos e outras tantas pessoas, tantos povos que vieram para o Brasil. Então, esse processo de migração acontece aqui dentro, aquele outro mapinha que eu mostrei, migração interna, e acontece também fora. Tanto vem pessoas de outros países para o nosso, como também muitos brasileiros saem, emigram para outros países. Então, quem chega aqui são imigrantes. Quem sai são emigrantes. Valeu? Deixa eu mostrar aqui o desafio para vocês agora. Pesquisar quais atividades econômicas mais atraíram ou atraem imigrantes para o município de Juazeiro. Então, se você perguntar, olha, gente, presta atenção. Quando eu falo pesquisar, não é sair pela rua, batendo em porta, perguntando, não. Em outro momento, você até poderia fazer isso. Agora não. Olha a quarentena. Pesquisar. Você tem os meios de comunicação para pesquisar, a própria internet, ou conversa com sua família. Às vezes, na sua própria família, tem pessoas que vieram de fora para trabalhar em Juazeiro. Então, pergunta para elas quais foram as atividades que fizeram com que elas viessem para Juazeiro e ajudassem a formar a nossa população. Então, vocês vão pesquisar quais atividades econômicas mais atraíram ou atraem para o Juazeiro e também escrever a história de algum familiar ou amigo da família que tenha vindo de outro lugar e fixado residência, moradia aqui na cidade. São 2 desafios. Eu fui malvada? Fui não, vocês têm capacidade. Primeiro, quais atividades econômicas que atraíram ou atraem as pessoas para cá, para Juazeiro. E segundo, dá uma pesquisadinha entre os seus familiares, se alguém veio de fora, se seu próprio papai, se sua mamãe, e se vieram de fora, por quê? Escreve um textinho e responde lá. Se não tem ninguém, se não conhece ninguém, não esquenta. Responde só o primeiro desafio, ok? Brigadão, fique com Deus,
Olha a quarentena. Valeu!